Então, o estado, dando continuidade à nossa leitura, né? O estado de consciência é fenômeno em contínua elaboração construtiva ou destrutiva, conforme o trabalho livre que executardes, de construção ou destruição no caminho da evolução, que em nosso nível alfa é processo moral e psíquico. Quem fica ocioso, para. Quem pratica o mal, desce e arruína o próprio eu, destrói a luz de sua compreensão. Quem trabalha no bem sobe e dilata-se a si mesmo. Cria a própria riqueza de concepção e potência da alma. Punição e prêmio automático é inexorável. Assim, a dor, excitando as reações do espírito, é agente de ascensão para as fases e de dimensões superiores. Eu estava falando justamente a dor como um agulhão, né? Estava até pensando esses dias, da sexta passada para cá, é como se o amor puxa a gente, chama. Aí quando a gente não escuta, aí a dor vem por detrás e dá uma agulhada na gente, né? Vai, senhor. É o velho ditado que não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, eu fiquei pensando, o amor puxa, a dor empurra, né? E como isso está relacionado com as coisas que a gente sintoniza, né? Com o nosso pensamento, né? O que a gente pensa, a gente acaba imprimindo uma realidade naquilo, né? E se a gente consegue ficar equilibrado, tudo corre bem. Se a gente começa a achar que está ruim, dá tudo ruim mesmo. Se tu acha que vai dar ruim, dá tudo errado. Aí, dando continuidade aqui. Passarão as formas materiais da vida. Passarão povos, civilizações, humanidades e planetas. Mas um herdeiro recolherá o suco de tanto trabalho que não foi inútil, a alma. Olha que interessante isso que ele coloca, né? Ele vai bem além, né? No sentido de que não passa só essa vida, claro, né? Passa uma civilização inteira, uma humanidade inteira, o planeta inteiro, né? E o cosmos inteiro, os planetas, né? As duas humanidades e planetas. A insaciável e eterna mutação das coisas produzirá um resultado que não será perdido, já que o campo dominado do âmbito do consciente avança continuamente. Também, progressivamente, desloca-se o limite sensório. O super-humano torna-se humano, o superconsciente consciente, o inconcebível concebível. É aquilo que o Ismael estava falando, né? Aquilo que hoje estava no superconsciente, amanhã ele vai se tornar no consciente, e o consciente vai se tornar o inconsciente, né? E a gente vai crescendo, por isso essa importância de jogar para o inconsciente coisas boas, coisas positivas. Né? Essa questão, eu estava aqui pensando, né? Que me lembra uma discussão que teve, acho que foi na quarta-feira. Ali quando ele falou que passa tudo, passa humanidade, passa planetas, e que a gente está aqui na Terra, né? Aí se fala de transição planetária e tudo, que a gente, para viver aqui, a gente pega os elementos da Terra. Quer dizer, a transitoriedade até disso, né? Porque conforme a gente for aprendendo ou relembrando as coisas, for crescendo e evoluindo, a gente vai precisar mais do que a Terra, né? Então a Terra já não vai mais servir para a gente vai ter que ir para outro lugar. Quem sabe, como o Rômulo lembrou no início aí de Júpiter, né? A gente tem que ir para Júpiter para poder continuar a escalada, né? Mas nada é perdido. Eu achei isso bem interessante. Você pode pensar em termos assim de percepção. Enquanto a gente vivia só na nossa cidadezinha, na nossa comunidade, a gente não olhava o resto. O mundo se girava em torno da minha comunidade. Quando eu começo a ter noção que existem outras cidades próximas, eu começo já a pensar em termos da cidade como um todo, do país como um todo. Hoje não tem como a gente pensar apenas no nosso país. A gente tem que pensar no planeta como um todo, globalmente.
na Gaia, no planeta Terra como um todo, né? Quem sabe mais no futuro a gente possa pensar no sistema solar como um todo, né? Por enquanto a gente já chegou no ponto de que a gente consegue sair da nossa caixinha, de sair de ver só a nossa cidade ou só o nosso país. A gente consegue ver de forma global o planeta como um todo. Então a gente e quando a gente vai percebendo isso, a gente vai tomando consciência que não adianta a gente pensar só aqui com a gente, né? A gente tem que pensar no planeta como um todo, né? Para que a gente possa continuar o nosso progresso, né? E quem sabe mais adiante a gente consiga pensar no sistema como um todo, né? O sistema solar que eu estou dizendo. Eu acho que já existe uma consciência hoje, Paulo, maior para isso, sabe? Em vários... ainda são pequenas células, né? Sim, é verdade. Mas estão expandindo. Estão expandindo. A consciência adquire, então, nova dimensão. O meio material requinta-se e se sutiliza até atingir sua desmaterialização, até que o princípio espiritual se destaque dele e atraque em todas as outras praias, levando consigo o suco destilado de todo o passado vivido em sua construção terminada. O Pedro Bauro hoje estava poeta, viu? É. Nossa, que magnânimo. Observai como já se inicia desta vossa fase esse processo de separação e desmaterialização. Da exteriorização dos meios da vida, o animal fica preso ao utensílio, que permanece parte indivisível do seu organismo. A história natural do homem é a repetição apenas do mesmo processo de projeção de órgãos, mas num nível mais alto. Por isso, as formas, os sistemas, as perspicácias assemelham-se, mas com uma diferença substancial. Do homem, realiza-se a separação entre o organismo e o utensílio. Tal como o orgânico, também o utensílio mecânico é a expressão da íntima vontade de ação. Mas no animal, o meio está organicamente fundido no corpo. O homem, o meio não lhe é mais parte integrante e destaca-se dele. O homem constrói para si um só utensílio, aquele que pode fabricar utensílios de toda espécie, a mão guiada pela inteligência. Aí, Paulo, não sei, eu entendi assim, eu vou pegar vocês aí que são... Uhum. A parte material física é o corpo, né? Uhum. E é o utensílio, né? O que ele fala aí. O homem constrói para si um só utensílio. Aquele que pode fabricar utensílios de todos. Aí é a elevação espiritual já, né? Uma mão guiada para a inteligência superior, né? Ele consegue... Eu entendo aqui como se a gente estivesse usando a inteligência para ir além de nós mesmos. Por exemplo, hoje a gente enxerga em todas as faixas de frequência, porque o olho humano mesmo, o ser humano mesmo, só enxerga na faixa do visível. Mas a partir do momento que eu comecei a entender o que são as ondas eletromagnéticas, eu consigo fazer sensor que enxerga no infravermelho, sensor que é sensível ao ultravioleta, ao raio-x, a ondas de rádio. Ou seja, você estendeu o seu espectro de percepção das ondas eletromagnéticas. A mesma coisa na audição. A gente só escuta de 30 até 20 mil hertz, 20 kHz. Mas eu consigo colocar sensor que escuta em frequências muito mais elevadas, né? Ou seja, eu consegui então fazer a minha capacidade de perceber o som de frequências muito além que o meu ouvido percebe. Isso é uma forma de, através da minha inteligência, através de eu construir coisas que eu consegui perceber o mundo mais adiante. Eu fico pensando quando a gente conseguir, e a gente está conseguindo, algumas pessoas, como você colocou, já consegue fazer isso, perceber também a parte espiritual que vai além de nós mesmos, né?
consegue perceber outros. É mais ou menos como se você estivesse estendendo a sua capacidade de perceber o mundo externo de nós e indo muito além. A gente pode encarar isso como parte desse processo, como integrante, não parte desse processo que ele vem explicando para a gente, do instinto para a consciência, para a superconsciência, que tudo vai evoluindo nessa forma? Eu vejo que sim, que é uma parte, né, disso. Que até que isso que a gente força para entender melhor, no futuro vai fazer parte do nosso inconsciente, né? Porque hoje o superconsciente ele coloca como se fosse uma coisa intuitiva, sintética, que você percebe aquilo de uma forma só, né? Depois vai passar a fazer parte do nosso consciente, do nosso dia a dia, e quem sabe no futuro aquilo vai ficar interno na gente. Quando a gente chegar em estágios bem mais evoluídos, isso que pra gente que é só alguns que percebem, aquilo vai ser como se fosse instinto, né? Intuitivo, que está no subconsciente, né? Mas porque ele fala, né, das atitudes, né, vamos dizer assim, mecânicas que vão crescendo, evoluindo até passar, como ele termina aqui, a mão guiada pela inteligência, né? Então achei bem integrado nesse sistema, né, de como você estava falando aí, né? O que a gente antes não entendia vai entendendo e o que era instinto vai ficando para trás e vai ficando para trás, mas não esquecido, né? E vai surgindo as novas capacitações, as novas conscientizações, e tudo vai num crescente, tanto no material quanto no espiritual, no consciencial, e todos os aspectos que a gente pode imaginar seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Eu vou voltar um parágrafo atrás aí, que eu acho que vai puxar tudo que o Pedro Walder dá uma introdução tão bacana, né, antes de entrar nesse parágrafo aí, que está assim, né? A consciência adquire, então, nova dimensão. O meio material requinta-se e se sutiliza até atingir sua desmaterialização. Até que o princípio espiritual se destaque dele e atraque em outras praias, levando consigo o suco destilado de todo o passado vivido, em sua construção terminada. Olha como é que aí já passou para outro nível. Aí eu fico pensando Pedro Baldi, como ele se coloca lá e ele volta para trazer a luz, como Cristo, né? Como Jesus veio trazer a luz para a gente. Olha que coisa mais linda. O Pedro Baldi já está lá na frente. Ele volta aqui na Terra só para deixar essa mensagem aqui para a gente, gente. Ele já se materializou, já está em outra dimensão, mas ele volta para o instrumento porque ele vê que é importante para a nossa evolução. Sim, sim. Se a gente se lembrar que ele está do lado de Francisco desde a época que era João, tu imagina quanto ele já caminhou, né? Gente, que leitura magnânima. Meu Deus, que riqueza. À proporção que o centro psíquico se agiganta, os meios da sua expressão transformam-se, multiplicam-se e requintam-se. Os órgãos tornam-se meios de expressão de vida psíquica. As funções físicas inferiores são confiadas aos utensílios mecânicos. Os órgãos animais, não mais utilizados, tendem a atrofiar-se. A indústria cria outros continuamente e nela continuará a desenvolver-se. Evolução do utensílio orgânico. Expressão cada vez mais complexa de um psiquismo mais complexo. Isso me pensou até na sociedade, né? Tem muita gente que condena a automação de vários processos de trabalho, né? E como se diz assim, quem sabe mais na frente na sociedade, o trabalho mais braçal, né? Ele vai ficar cada vez mais destinado à automação, a robô, a alguma coisa similar assim, né? E eu falo assim, e aí, o que as pessoas vão fazer? Vão trabalhar com o quê? Não vai ter trabalho?
Não, nós vamos começar a trabalhar com aqui e com aqui, né? Com o coração e com a mente, né? Onde essas máquinas não trabalham, né? Então, a expressão da arte, ela vai ser... tem muita gente que fala assim, mas hoje a inteligência artificial faz artes. Mas é uma arte que não é guiada pelo coração, né? É simplesmente um conjunto lá, mas você vê que nós vamos chegar numa sociedade mais adiante em que muitos desses trabalhos assim mais a gente deixa para as máquinas, né? E o trabalho mais intelectual, o trabalho mais principalmente o do sentidor, né? Principalmente aquele que sente, né? Ela vai ser voltada para nós, né? E isso vai ser fundamental na evolução da nossa sociedade, né? Começar a valorizar mais o sentimento, mais até mesmo que o racional é o sentidor aqui, né? Sem ser o pensador, é o sentidor. Outro dia, a Glaucia, que a gente está fazendo um trabalho na Fundação Brasil Meu Amor, né? A André, inclusive, nos prestigiou lá em Recife. Obrigado, André. Falando do sertão. Ela foi para o sertão e ela foi realmente... A Glaucia disse o que é sertão. É sertão, em vez de ser mais tão. Então, ela chegou lá naquele sertão, viu, assim, dificuldade, sofrimento, secos, mas uma alegria, uma força, uma coisa tão linda, tão gostosa. E eles estavam andando na rua, assim, 3 horas da tarde, um sol de rachar. Uma pessoa que nunca tinha visto eles, falou assim, entra aqui um pouco, minha filha, não fica andando nesse sol aí, não, você vai torrar aí. Olha que é o sertão. É isso aí, né? O sertão. Valorizar o ser. Como você falou no começo, se não for pelo amor, né, que empurra, a dor vem puxar. Sertão, vamos lá. O próprio desejo intenso que criou o órgão encontra agora formas múltiplas de manifestação, proporcionadas ao novo poder do psiquismo motor. A função desenvolve-se as qualidades e os órgãos cerebrais. Manifesta-se no homem a evolução psíquica, de preferência, e como prosseguimento da evolução orgânica, que passa para a segunda linha, suplantada pela evolução dos produtos da inteligência. Aqui, eu vejo aqui também está falando da própria evolução do corpo humano, né? Tem as próprias necessidades humanas, a evolução do cérebro, né? Ela faz com que você consiga ter outras percepções, outras necessidades, que não só as necessidades do corpo físico de se alimentar, se reproduzir, sobreviver, mas você quer ir muito além disso, né? E é aí que entra essa parte espiritual, que ela é fundamental no sentido da gente sair da mesmice, sair do estágio de sobreviver no planeta, né? Você começa a questionar, né? Começa a ir além. Você tocou num ponto que reflete como a gente precisa expandir a nossa mente. Essa questão agora, né, que está tão em moda da inteligência artificial, que se fica levantando várias questões de que vai destruir empregos, que vai destruir a humanidade, que vai tomar conta, mostra como a gente ainda não consegue olhar além, né? Porque esse medo só tem razão se a gente ficar com a cabeça que nem avestruz enterrada aqui na Terra. Achar que tudo é aqui, que todas as nossas experiências futuras estão aqui e tudo voltado para a matéria. A gente não consegue entender que, como você estava falando, essas máquinas vão fazer um determinado trabalho que a gente vai se conscientizar em outros planos e vai realizar outras coisas. Às vezes eu fico vendo filmes, né, principalmente os que aparecem doidos
que são chamados, né, de ficção científica, né? Eu diria que são predições de futuro. Eu fico pensando, pô, quando é que isso vai começar a rolar aqui entre a gente? As coisas que eles fazem, que eles brincam como invenções, como pura fantasia. Porque eu já vi tanta coisa antiga que hoje virou corriqueira, que já foi até esquecida, que às vezes eu vejo esse filme e fico só imaginando, pô, quando é que isso vai estar aqui acontecendo normalmente entre a gente. E acho que vai muito disso aí, esse medo da inteligência, da evolução, das máquinas, é puro desconhecimento e incapacidade de deixar a mente se expandir e olhar num futuro além do que se pode enxergar. Eu li outro dia uma coisa muito interessante. É porque a gente tem medo, né? Medo de perder o emprego, medo de ser substituído, medo de não... O que o Paulo falou, né? E aí, o que eu vou fazer, né? E é natural do ser humano, o medo, as mudanças, a gente tem isso, né? Mas substituir a sensação do medo pelo amor que constrói. Porque o medo não constrói, mas o amor constrói. E o que você falou no início, Paulo, do corpo humano, né, que vai atrofiar. Se você não usa, vai atrofiando. E se você não usa um sentido, você usa outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, né, que não tem a visão física, ela escuta muito melhor do que a gente, que você acabou de falar da audição há pouco aí atrás, né? A gente tem um limite de audição. Eu conheci um cego, Geraldo, o nome dele, que era a coisa mais extraordinária do mundo. Pelo passo nosso, ele sabia que a gente estava chegando. E ele vendia bilhete, Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, tem uma praça, chama Praça 7. É o lugar mais movimentado de Belo Horizonte. Ele ficava ali numa esquina vendendo bilhete de loteria. Imagina o tanto de passos que tinha ali, né, gente? Pelos passos que a gente ia chegando, ele sabia quem era. E ele me chamava pelo nome. Então, a gente vai trazendo outras, a gente vai evoluindo, né? Porque o caminho é certo, gente. Só tem um caminho, a evolução. Você está falando, o Silvio falou sobre filmes de ficção, eu lembro, eu gosto muito de Star Trek, né? Aí eu lembro que o Star Trek, a segunda geração, tinha um engenheiro-chefe lá, ele era cego, né? E de nascença, só que ele usava um aparelho, colocava assim na altura dos olhos, e ali ele escolhia qual a frequência que ele ia enxergar. Então aquele sensor enxergava na faixa de frequência que ele queria, ele mandava um fio elétrico para dentro do cérebro dele, e ali o cérebro interpretava aquilo como visão, né? Basicamente é isso. Só que ele conseguiu, através daquele mecanismo, estender a capacidade de visão dele. Ele podia não só enxergar no visível, mas no ultravioleta, no raio-x, no infravermelho, em qualquer faixa, sabe? Eu falei assim, nossa, que doido, né? E é isso, né? Você vai usando a sua inteligência para aumentar a sua capacidade. E o sujeito começa a pensar em outras coisas, né? E cada vez ir mais adiante. Até isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Tem gente aqui que está em Brasília, tem gente que está no Rio, tem gente que está em Pernambuco, né? E estamos todos conversando uns com os outros como se estivesse um do lado do outro, né? E estamos um do lado do outro. E isso, ou seja, é a tecnologia, né, nos aproximando. Não sei se tem gente até fora do Brasil aqui, mas a gente poderia estar perfeitamente, gente do outro canto do planeta, participando ativamente da reunião, do encontro de uma egrégora espiritual que está nos conectando como se estivesse fisicamente muito espaçados, mas, ou seja, quanto que a gente ia imaginar isso há 20 anos atrás? Olha o quanto que, em termos de integração, de comunicação que a gente teve, né? Há 40 anos atrás, nossa, a gente nem ia imaginar a evolução que a comunicação ia sofrer, né? Muito doido isso. E agora está indo mais rápido, viu, Silvio? Não precisa esperar tanto mais, não.
Olha aí, tanto que evoluiu a internet em 20 anos. Pô, nem fala. Ainda mais você que é homem da informática. Eu fico pensando também um pouco dessas nossas experiências pelos lugares, né? Aí, Rômulo falou do sertão, tem aí mais perto de vocês, eu esqueci o nome, mas, por exemplo, no Ceará tem, pegando Pernambuco, tem um Cariri. Quando a gente vai para esses lugares, parece que a gente está em outro planeta. Não sei explicar, não. O sertão é uma experiência muito forte. Meu irmão usa muito um termo, um sertão profundo. Eu não sei se foi dele que inventou, acho que não, mas ele fala de sertão profundo. E é isso mesmo. Em outros lugares também, né? Como eu acabei de falar. O que é que explica isso, hein? É doido isso, né? Eu lembro de uma aluna minha que teve a oportunidade de passar um ano fora, enquanto estava na graduação. Ela sempre morou aqui em Planaltina, quem mora aqui em Brasília sabe que é uma cidade satélite mais afastada, e ela nunca tinha saído, nem do Distrito Federal. E de repente ela tem a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos, né? Conversando com gente da área de astronomia, de alto conhecimento. Quando ela volta, ela falou que assim, mais ou menos uns 2 meses depois que ela voltou, ela falou assim para mim, professor, tá muito diferente aqui, né? Eu falei assim, tá, né? O pessoal tá tudo na mesmice, né? Quem mudou foi você, ué. Você expandiu sua capacidade de pensar. E quando você conseguiu pensar de forma mais global, né? Bem mais global. E mas as pessoas continuam pensando só aqui agora, para assim, mas cada um às vezes tem aqueles que pensam só globalmente, só localmente, mas que tem uma visão global tão profunda, né? Principalmente aqueles que, é isso que a Andrea falou, principalmente aqueles que conectam com a natureza, né? Eles podem nunca ter saído da região, mas que quando ele percebe a natureza à sua volta, ele tem ou seja, você pode acessar o global indo para fora ou entrando para dentro de si, se conectando com a própria natureza. São formas diferentes de se conectar e, no fundo, quem sabe no futuro a gente possa se conectar uns com os outros, né?